Olá, sou Júlio Guariente do Perdas e Danos e estou aqui para falar com você sobre depressão e evolução. Isso, a depressão possibilita-nos uma evolução na vida e eu gostaria de falar disso com você hoje. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que você está aqui nesse mundo? Por que você está aqui nessa vida? Você já parou para pensar nisso? Bem, eu acredito que nós estamos aqui por uma missão. Nós temos uma missão. E essa missão é embasada pelos nossos talentos, pelas nossas vocações, que assim nós colocamos elas em práticas, nós executamos, nós fazemos e com isso nós podemos fazer grandes coisas para a humanidade, para a vida, para nós e para tantas outras pessoas. Segundo, eu também acredito que nós temos aqui um propósito. Nós podemos fazer dessa vida um propósito maior, alicerçado muito nos nossos talentos, nas nossas vocações, naquilo que nós temos de melhor, para poder fazer algo maior. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é um propósito de vida. Eu tenho um propósito de ajudar as pessoas a viverem melhor. Desde quando eu tinha 17 anos, que eu vi uma mulher passando na avenida, segurando num console de um carro, chorando copiosamente, e eu decidi a minha profissão. Tá aí, eu quero ajudar essas pessoas a se livrarem desse sofrimento, dessa dor que não tem nome, que não tem cheiro, que não tem cor, que é a angústia. E a depressão é uma dessas, né? Então esse é um propósito. Eu acho que nós podemos também viver por um propósito. Isso traz muito benefício a nós. Eu vejo isso comigo. E em terceiro, eu acho que nós estamos aqui para evoluir. Evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão. Eu acho que nós estamos aqui para evoluir. É um princípio de algumas visões espiritualistas, mas eu também acredito que até pelos meios materialistas nós estamos aqui para evoluir enquanto pessoa, enquanto matéria, enquanto humanos. Bem, mas hoje eu quero falar com você sobre evolução humana, evolução pessoal, evolução espiritual, evolução material, como que você quer entender? O processo depressivo, ele oferece uma grande possibilidade para que a pessoa possa fazer esse pulo na vida dela. A elaboração eficaz e eficiente de um processo depressivo faz com que essa pessoa possa estruturar melhor as suas condições psicológicas e mentais. A maioria das depressões tem causas emocionais, psicológicas, sociais. E quando essas causas podem ser elaboradas, realmente elaboradas, elas fazem com que a estrutura mental da pessoa se solidifica. Ela não vai ser mais abalada pelos terremotos futuros. Aquilo que levou ela à depressão em situações passadas, que na maioria das vezes é mais ou menos a mesma temática, tá? A gente cai na depressão por uma temática praticamente exclusiva nossa. Cada um tem uma temática. Eu que trabalho com isso vejo, cada um tem um título, um tema. Pode ser apego, pode ser qualquer outras coisas. E quando a gente consegue desenvolver isso dentro de nós, de uma forma realmente eficaz e eficiente, você faz um salto, você faz uma evolução mental, você fica mais tranquilo, você faz uma evolução espiritual, você fica mais aberto e você tem toda a possibilidade de fazer uma evolução material também, porque você vai ter, a partir de então,
condições muito melhores. E isso a gente vê pela própria imagem da pessoa. Eu tenho visto algumas pessoas com quem eu tenho trabalhado e eu tenho visto as imagens delas no Facebook e eu fico tão satisfeito quando eu vejo uma pessoa e falo assim, olha como que ela está mais bonita, como que ela está mais linda por dentro e por fora. Essa pessoa conseguiu fazer uma evolução. E eu tenho visto várias pessoas conseguirem fazer isso. E eu fico tão feliz quando eu vejo a pessoa fazer uma evolução depois de um processo depressivo. Por outro lado, eu tenho visto várias recuperações depressivas que elas não são feitas de uma forma integral, quer dizer, por dentro e por fora. Elas são feitas basicamente por fora. E eu tenho exemplos dentro da minha casa, tenho exemplos próximos de mim, de pessoas que passaram por um processo depressivo e fizeram uma recuperação exclusivamente com medicamentos. Sim, saíram, fizeram remissão dos sintomas, mas não fortaleceram a parte psicológica, a parte mental. Não se fortaleceram e com isso também não fortaleceram a parte espiritual, que ela começa pelo mental, tudo começa pela mente. Então, quando eu vejo essas pessoas, o que acontece? A estrutura delas ficam frágeis. Aquele buraco que levou ela à depressão, aquele buraco, aquelas causas emocionais, psicológicas, sociais que puderam ter contribuído para o processo depressivo, porque as causas das depressões são muitas. Existem depressões que são exclusivamente por neurotransmissores, sim, mas existem depressões que têm causas psicológicas, sociais, humanas, e quando essas causas não são tratadas, não são elaboradas, elas ficam lá, o buraco fica lá. E a pessoa, quando ela sai de um processo depressivo, elas ficam morrendo de medo de voltarem a ter depressão. Elas olham para aquilo como uma ameaça, não olham para aquilo como uma experiência de vida, olham para aquilo como uma ameaça que continua perseguindo ela a vida toda. Então essa pessoa que está diante dessa situação, ela não fez um processo de evolução humana, psicológica, que a depressão possibilitou ela fazer. Então, meu amigo, minha amiga, você que está passando, está saindo ou já passou por um processo depressivo, procure fazer essa evolução mental na sua vida. Procure olhar para essa experiência de uma forma humana, de uma forma humilde e poder olhar o que falta para você. Por que você caiu nesse processo depressivo? Por que você não aceitou uma perda? Por que você não aceita frustrações? Por que você não aceita decepções, derrotas? Por que as coisas ruins podem acontecer só para os outros, nunca para a sua família? Por que a sua família cresceu tanto e quando você perde alguém, você não aceita? Procure pensar um pouco mais sobre a vida real, porque a gente nasce e um dia a gente morre. Aqui a gente tem virtudes, tem potenciais que às vezes a gente consegue ter bons resultados, mas às vezes não. Às vezes a gente passa uma vida tentando fazer com que os nossos talentos se sobressaem, mas a gente ainda não conseguiu achar o ponto certo. Existe o ponto certo para a gente conseguir ser feliz. E a gente precisa acertar esse ponto e aceitar muito a vida. A sabedoria que eu acredito que você tem, assim como os seus talentos, elas podem ser desenvolvidas. Sim, acredite na sua capacidade de evoluir, de compreender melhor essa vida, de aceitar melhor as coisas, de ter uma reação mais humana em relação à vida, em relação a você, em relação às pessoas. É possível, sim, você conseguir isso nessa vida. É possível. Eu acredito em você. Faça isso por você. Não deixe de evoluir. Está tudo aí dentro de você e você pode fazer isso por você. De novo, eu acredito em você. Ok?
Até a próxima!